pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com raízes, tá? Raízes quadradas, raízes cúbicas. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter envolvendo raízes é que se eu tenho uma raiz enésima de um número a elevado a m, esse a tem que ser um número positivo, tá? Real positivo, pode ser zero. Esse n tem que ser um número natural. Esse n também, por enquanto, a gente vai trabalhar como sendo ele um número natural. Por definição, a gente vai chamar que essa raiz vai ser uma potência de expoente fracionário. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, partir para alguns exemplos. Raiz quadrada de 25. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Tá bom? Quando não tem nada aqui, a potência é 2. Então, isso aqui na verdade vai ficar 5, 2 dividido por 2, que é 5 elevado a 1. E o 1 não vai aparecer, tá? Então, a gente pode já pensar isso, tá? Que eu posso dividir esse por esse. Se a gente for pensar assim, é uma raiz de 2 elevado a sexta, sendo uma raiz quadrada, isso aqui vai ser 2 dividido por 2 elevado a 6 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 elevado a 3 é 8. Mas como a pergunta foi em potência, a resposta eu vou deixar em potência. Da mesma maneira, se tivesse, por exemplo, uma raiz quinta de 7 elevado a 15, por exemplo. Isso aqui é um número gigantesco. Isso aqui, na verdade, vai ser 7 elevado a 15 dividido por 5, que dá 3. Então, a gente vai diminuir um pouquinho os passos e fazendo cada vez mais rápido. Tudo bem? Então, essa é a parte de definição de raiz. Quando a gente vai fazer umas operações envolvendo raízes, eu quero que você lembre o seguinte. Quando você tem um produto de raízes de mesmo índice no radical, tá bom? O que vai acontecer? Você vai conservar esse radical e vai multiplicar o que está dentro. Não vai fazer alteração nenhuma. Tudo bem? Por isso que a raiz quadrada de 2 vezes uma raiz quadrada de 18, por exemplo, vai ser exatamente igual a... Antes, vamos fazer uma observação. Raiz quadrada de 2 é irracional. Raiz quadrada de 18 também é irracional. Quando eu multiplico, vai ser 2 vezes quanto? 18. E 2 vezes 18 dá 36. E a raiz quadrada de 36 nada mais, nada menos é do que quem? O 6. Atenção, o índice é o mesmo. Quando o índice for diferente, a conversa é outra. Tá bom? Pausa o vídeo e assiste 1 milhão de vezes, que eu não vou ficar explicando 10, 15, 20 vezes, não. Vou explicar uma vez só. Então, a raiz quadrada aqui é uma raiz cúbica. Eu vou inventar uns números, tá? Vou colocar aqui o número 5, vou colocar aqui o número 7. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa, você vai substituir por um radical só. Quem? 2 vezes 3. Aí você vai fazer o seguinte, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse 5 vai estar elevado a 3. Aí 6 dividido por 3 dá 2. Esse 7 vai estar elevado a 2. Tá? Então, ó, 6 dividido por 2 dá 3. E o 6 dividido por 3 dá 2. Agora vamos fazer continhas. Vai ficar então a raiz sexta de 125 vezes 49. Isso aqui eu sei de cor. Tá? Agora que eu vou ter que fazer conta. Não tem escapatória. Vou com rascunho, porque ninguém precisa saber das minhas dificuldades em matemática. Tá? Ninguém precisa saber que eu tenho que recorrer a fazer uma conta toda vez. Isso aqui eu faço no rascunho. E vamos lá. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 2, 18, 22. 9 vezes 1, 9. 10, 11.
4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8, 10. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Ficou então 5, 2, 1, 6. Isso aqui vai ser então, voltando, uma raiz, índice 6, raiz sexta, e o numeraião é 6.125. Tudo bem? Quando for uma divisão, estou pegando uma raiz quadrada, por exemplo, de 4 sobre 9. Isso aqui então vai dar quanto? 2 terços. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Você vai guardar uma coisa no coração, tá? Quando a raiz ela é amiguinha da multiplicação e da divisão. Tá? Então, se eu tenho uma raiz quadrada de 25 vezes 16, ao invés de eu multiplicar 25 por 16, eu vou extrair a raiz de 25, que é 5. Raiz quadrada de 16, que é 4. 5 vezes 4 dá quanto? 20. Uma última coisinha é sobre racionalização de denominadores, tá? Racionalização de denominadores nada mais, nada menos é do que transferir o número irracional que está no denominador para o numerador. Vou partir para exemplos. 2 dividido por raiz quadrada de 5. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar por um número que não altera a estrutura da fração. E esse número é o 1. Só que eu vou escrever o 1 de uma maneira bem diferente. Raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5. Esse número é 1. Só que na hora que eu multiplico essas duas frações, a cara dela fica diferente. 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar quanto? 5. Olha, ela ficou com uma cara bem diferente do que inicialmente, que era 2 dividido por quanto? Por raiz de 5. Esse é o primeiro caso. Vou dar outro exemplo. 3 dividido por raiz quadrada de 3. Como é que eu racionalizo? Multiplico numerador e denominador por raiz quadrada de 3. Como é que vai ficar isso? 3 raiz de 3 dividido por 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? 3. Cancelo. Vai ficar raiz quadrada de quanto? De 3. Esse é o primeiro caso da racionalização. E eu vou parar por aqui, tá? O que acontece? Numa próxima oportunidade, eu vou trabalhar com os outros casos de racionalização de denominadores. Mas antes, vou dar só mais uma dica. Por quê? Porque eu quero 2 dividido por 3 raiz quadrada de 5, por exemplo. Porque às vezes você tem dúvida. Eu vou ter que multiplicar por 3 raiz de 5? Cara, dá na mesma. Se eu multiplicar só pela raiz, ou seja, estou multiplicando por 1, só que é um tipo assim, fala diferente. Vai ficar assim, ó, 2 raiz de 5. E aqui vai ficar o 3, que eu não mexi com ele. Raiz de 5 vezes raiz de 5, você não pode pensar. Vale quanto? 5. Resultado final, 2 raiz de 5 sobre 15. Não dá para simplificar, não dá para dividir, dá para fazer nada. Gente, coisas que você não pode pensar, senão erra. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Raiz de 4 vezes raiz de 4, 4. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Lembrando, estou trabalhando apenas com números positivos dentro da raiz, tá? Qualquer coisa diferente disso será discutido em outros momentos. Valeu!